Bem, hoje é um programa especial e eu vou apresentar a turma que está aqui, então, substituindo esses amigos. Entre eles, temos aqui a acadêmica do que mesmo, Jorge? Segunda fase já. O último programa, ainda não vamos enganar. Ano que vem enganamos, né? Cálculo. Engenharia ambiental e sanitária. Ainda, né, Jorge? Mas agora conseguiu aprovar em todas? Não, eu reprovei em cálculo, né? Que eu já sabia que eu ia reprovar, tá tudo certo, o resto tá aprovadíssimo. Muito bem, Jorge já tá aí. Recomendo que vocês sigam o Twitter da Jorginha. É muito engraçado durante o semestre, cara. Porque você fica sabendo de todas as tragédias, cara. Galera, fui bem demais na prova. Tirei 2. Acontece, é raro, mas acontece sempre. De Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 999871426. Já apresentamos Georgia Pain-Lustenberg. Temos ainda a nossa consultora comercial Ana Armiliato, a loirinha desse programa, hoje está na bancada. Boa tarde. Tem ainda o colunista político Álvaro Joinha Mondadori. Boa tarde. Temos o psicólogo Paulo Arruda. Ao vivo, a última troca que eu tinha feito bem assim na minha vida foi comprar o meu Chevette 84. Você faz sempre troca, então, assim, né? Não, essas... A mania de fazer troca. O músico Álvaro Xavier. O acadêmico de jornalismo Matheus Cardoso. Os guri, pai, eu Tudo posso apresentado nesse último programa, beleza? Hoje é o último e a gente tá assim, até de certa forma, peço desculpas aos ouvintes, a gente tá meio aéreo na parada hoje, porque a gente tem a troca de bandeira hoje, exatamente às 19 horas. Então, às 19 estaremos linkando com a Mix, com a rede Mix, e aí, obviamente, que entraremos em rede e passaremos a uma pequena folga de 20 dias até o dia 13 de janeiro, quando estaremos, então, com os nossos programas locais de volta. Tanto no Jornal da Mix, ou seja, o BBT News hoje, que hoje é das 7 às 9, passam, então, ficam no mesmo horário, mas passa a se chamar Jornal da Mix. O Jornal da Mix, ele sofre algumas mudanças. Nós temos um colunista que entra no ar às 7h15 da manhã, logo depois do primeiro resumo de informações. 15 para as 8 da manhã entra a primeira edição do Papo de Copa, e às 8h25, mais ou menos, entra o meu parceiro Joinha, que amplia de 3 para 5 participações semanais, porque agora, além da coluna política, ele passa a ter também o Papo Joinha SA. Vai estar conversando com empresários, claro, aqueles empresários que têm ligação direta com esta emissora, na primeira fase do programa, entrevistando clientes da Rádio Mix e, consequentemente, valorizando mais os seus produtos, dando mais oportunidade a esses parceiros. E, claro, que cada um vai falar da sua empresa e tudo mais, mas é uma conversa como só o Joinha já sabe fazer, porque ele adquiriu essa experiência ao longo de 161 programas durante essa temporada, digamos, 2019. Então, tenho certeza que todo mundo vai curtir uma nova maneira de abordar as pessoas numa entrevista, inclusive com o cunho empresarial. E aí, depois disso, a mudança que acontece, que é substancial, é que o Papo de Copa, que tinha um formato de 1 hora de duração ao meio-dia, ele passou a ter duas edições, só que em edições de meia hora. Porque as pesquisas mostram que este assunto específico, com uma condução de Maurício Neves Jesus ou Samuel Gonçalves, ocupando apenas meia hora, é o suficiente para dissecar em 2 programas aquilo que o esporte tem para oferecer. Hoje, o Papo de Copa tem um formato que cada integrante traz a sua pauta e aborda o seu assunto. E muitos assuntos factuais, que são assuntos do dia, campeonatos do dia, modalidades do dia, eles passam despercebidos. Então, o programa não estava entregando isso. Com essa nova fórmula, o Maurício e o Samuel passam a fazer o revezamento entre o programa da manhã e o programa da tarde, e a gente vai entregar todos estes conteúdos, digamos assim, de uma forma mais efetiva, cumprindo o nosso papel, que é informar, mas com a bancada ainda emitindo opinião sobre cada um desses assuntos. Sem contar que o esporte, por causa do nosso fuso horário, e o grosso do esporte hoje está na Europa, então são notícias diferentes, de manhã e à tarde. Então, nesse intervalo, acontecem várias coisas que você vai poder noticiar e deixar inclusive em tempo real, porque muita coisa vai estar acontecendo durante o programa das 5 da tarde também, tem isso. Partidas da Champions, né? Outra coisa, um exemplo. Exatamente. Mas todos os campeonatos europeus, eles têm essa característica de estarem em andamento justamente a partir de 10h30 da manhã 16h45, né? Os principais horários é 15h45 ou 16h45. Da manhã disseca tudo que aconteceu na noite anterior, né, cara? Entrega de bandeja de manhã cedo já,
já, né? E aí... a gente... Mas dá pra fazer isso de manhã mais nacional. Não, aí vamos deixar pras editorias, tá? Não vamos... Não, só pra... Não. Vamos editar. Vamos deixar as editorias. O detalhe é o seguinte, a gente vai ter essas 2 horas de conteúdo, a gente tá aproveitando esse último Copa justamente para explicar exatamente como vai funcionar. Então nós vamos ter essas 2 horas de conteúdo de manhã e passaremos a ter 2 horas de conteúdo à tarde. O Vila Menina, por exemplo, que já foi Mundo Band quando a gente estava na Band e tal, e aqui Vila Menina, ele não vai se chamar Vila Mix, como muita gente pensou. Ele passa a ter 2 horas de geração de conteúdo. Às 5 da tarde entra o Papo de Copa, segundo tempo. E isso tudo num Jornal da Mix, segunda edição, tá? Então o Jornal da Mix começa às 17, vai até às 19. Numa editoria nós temos o Papo de Copa, segunda edição, rolando às 17. E às 17h30, um dos programas de maior sucesso que a gente teve durante esse ano, que era o BBT News segunda edição, com as 2 mulheres apresentando, passa a ter a sua edição de final de tarde, então às 17h30, com a Ana Armiliato e a Vanessa Souza, ou seja, fazendo o Mix News com meia hora, um resumo total daquilo que aconteceu de principal no Brasil e no mundo durante o dia. E aí a gente tira o peso da informação, logo em seguida às 18 horas com o Copa e Cozinha, então, completando essas 2 horas de Jornal da Mix. Ou seja, são 2 big programas, 2 grandes jornais, um às 7 e um às 5 da tarde, um às 7 da manhã e às 5 da tarde, com 2 horas de duração, com essas editorias no meio deles. E além disso, a gente tem outras novidades. Uma delas é que, já que eu ganhei folga do Papo de Copa ao meio-dia, eu passo a apresentar um programa um pouquinho maior, de 1 hora, ele passa para 3 horas. Então eu agora assumo as manhãs da Mix a partir do dia 13 de janeiro, quando a gente volta com a programação local, e aí fico no ar das 9 da manhã até ao meio-dia. O detalhe é o seguinte, este programa, além de ter esse mix espetacular de músicas que vai ao encontro de um segmento que a cidade não tem, né? Porque a gente tem rádios com o sertanejo e a gente tem as rádios de flashback. E a gente vai entrar no segmento de pop rock contemporâneo, que vai entregar justamente, vai ao encontro daquilo que também era o nosso objetivo como público-alvo, que são as classes A, B e C, dos 25 aos 55 anos de idade. Então é por isso que nós escolhemos a Mix. A Mix, provavelmente com a nossa hoje, parece que vai entrar simultâneo a nossa às 19 horas, a Mix de Criciúma, que é a Mix Sul. Laguna. É Laguna que vai entrar? Laguna. Criciúma já tem, Laguna. Então assim, a gente tem Bombinhas, que é a Mix Litoral, a gente tem Criciúma, e hoje entram no ar então mais 2 afiliadas, que é a Mix Sul, que é a de Laguna, e a Mix aqui de Lages. E isso às 2 às 19 horas. O programa Mix Tudo entra às 19 e ele vai fazer menção a essas 2 afiliadas no final do programa, próximo às 20 horas. Então, só para o pessoal ficar achando que deve ter uma festa logo a hora que a gente entrar. Não, o programa entra normal, como é o programa de rede. A festa é nós que vamos fazer, mas no final do programa eles fazem menção a essas novas 2 afiliadas. E aí, com essa história de a gente apresentar um programa de manhã com 3 horas de duração, a gente vai fazer um verdadeiro mix de informação, ou seja, de conteúdo que envolve informação e música. E aí, com isso, a gente vai estar apresentando vários parceiros ao longo da manhã inteira que estarão conosco com pílulas, com verdadeiras colunas, com drops muito rápidos de informação que vão, digamos assim, ilustrar e ao mesmo tempo permear toda essa programação com muito, mas muito conteúdo. Tem desde Maurício Neves e Jesus com o Fala Doutorzinho, tem o Mário Silva conhece o Mário? Tem o Joinha também com algumas narigadas. Temos ainda Álvaro Xavier com cinema e entretenimento como um todo, e séries, porque a televisão está muito em voga hoje também, a televisão com entrega por demanda. E então assim, a gente vai ter vários disso ao longo da semana inteira, durante 3 horas todo dia. Tenho certeza que você vai ouvir uma programação totalmente dinâmica, uma programação que você não ouviu igual ainda, e acima de tudo, com um compromisso comercial espetacular, porque a nossa equipe comercial também muito bem representada vai entregar os melhores produtos que o Rádio em Lages podia oferecer. Então, expectativa pouca é bobagem, né?
Muita felicidade, muita alegria. Tá todo mundo. Não, tá todo mundo assim, né? Naquela expectativa, né? De fazer essa virada e fazer diferente no rádio, né? E não é só um estar no rádio, não é só vender o rádio, é participar deste momento do rádio. A gente se sente muito lisonjeado mesmo. Rádio, né? É viver o rádio dessa forma, com essa energia que você tá passando pra gente, dessa forma que você empolga pra gente, a gente tá aquela coisa com a faca no dente. Eu tenho que confessar uma coisa, eu tô sendo levado assim, já não sei como, porque o Joinha falou de energia, mas tem uma coisa que eu não tenho mais, é energia. Tô numa fase de querer férias. Na capa da gata. Meu Deus do céu, cara. E o Maurício Neves ainda chegou aqui ainda há pouco com o joinha dele bem assim, tu vai descansar, né? Eu disse, tô precisando dele, dá pra ver que você tá precisando. Então a coisa tá... Não, mas é que foi bem intenso os últimos meses, né? A princípio, esses dias tu tava falando o dia que começou essa negociação, os trâmites, foi em setembro? Foi em setembro. Setembro, então desde então Faz 3 meses que você não dorme, então. É mais ou menos, né? Muito pouco. Muito pouco. Planejamento e tudo mais, mas a entrega vai ser, o resultado vai ser. Faz parte, porque assim, a gente tá preparado para isso, né? É que se você começa todo esse processo que leva aí em torno de 5 meses, então, como levou o nosso, mas se é no início do ano, tá bacana, porque daí, vai agora no final do ano, onde você já tá esgotado, daí, pesou um pouquinho. Deixar bem claro para as pessoas, né, Ricardo, frisar bastante que vai entrar agora uma programação nacional de muita qualidade, mas que eles não vão nos encontrar. A expectativa fica tudo pro dia 13, né? Eles acabam nos encontrando em todos os breaks, nas ações comerciais, com flashes ao vivo e tudo beleza. O que saem agora são os programas geradores de conteúdo. E aí depois nós, a partir do dia 13 de janeiro, estaremos no ar com todos esses produtos novamente. Nesse meio tempo, claro, a gente vai estar de folga do ar, mas vai estar trabalhando também, até porque tem uma série de ações e contatos comerciais que a gente passa a fazer, mas tem a folguinha básica do Natal e também do Réveillon, né? E as negociações, né? Porque uma bancada de peso como essa, né, Jorge? As negociações. Elas não são de peso, só eu, você e o Matheus. Assim, né, cara? Tem que ter uma negociação forte com o pessoal. Você tá falando da negociação dos copeiros, do casting. Já foi resolvido. Do casting. Já foi resolvido. Como é que fala que tá em fase de contratação, tá aberto, que é a janela aberta. A janela europeia. Mas como diz o Juliano Bortolom, você recebeu sua caneca? Eu recebi. Então tem chance. Vixe. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu confirmo. Confirma, tá bom. Boa. Eu tenho uma caneca também? Oi? Eu tenho. Quem foi no evento? Não sei, você foi no evento? Ai, ela não foi no evento, recebi. Você não foi no evento. Então a gente vai verificar. Olha aí, ó. Mas eu tenho uma caneca. Te promoveram pra esse último dia conosco por causa disso, ó. Vai deixar uma saudade boa. Né? Já são 6 horas e 20 minutos. Deixa eu mandar um beijo especial pra minha mãe aqui. Ela mandou energia, você tem. Tipo assim, não diga que não tem. Fala isso. Vambora. Deixa eu fazer os destaques. Um beijo, mãezinha. Obrigado aí pelas orações e por tudo. Vambora. Atenção, gente. Esse E não foi pra minha mãe, não, viu, mãe? Esse E foi porque eles enxergaram o Vanderlei Pereira chegando com drinks pra toda a turma aqui. Alguém fotografa isso? Ah, não, mas a gente já tá com o Dandan ali. Coxilha Filmes já tá fazendo a cobertura desse último programa aqui. Muito obrigado mais uma vez. O Vanderlei hoje já tava no Papo de Copa justamente fazendo esse agrado a todos os participantes da bancada e ele voltou à tarde pra fazer isso. Grande Vanderlei. É os guri literalmente, hein, pai? Eu acho que ninguém faz mais coquetel do que ele, assim, né? Com essa propriedade toda, com essa fama e com essas camisetas do Flamengo horríveis. Meu Deus. Eu nem vou falar do Firmino. Que beleza, meu querido. Agora você foi bem. Brincadeira. Obrigado aí. Vamos lá com os destaques. RG, equipamentos de proteção.